Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, né? Bom, meu nome é Gilvan, né? E eu quero hoje explicar para vocês uma forma de libertar-se do sofrimento, né? A gente passa por muitos sofrimentos neste mundo, né? E acabamos pensando que não tem como a gente se libertar desse sofrimento. Realmente não tem como a gente não passar por sofrimentos, mas a gente pode ter uma forma de transcender os sofrimentos sem que eles nos afetem, sem que eles aumente cada vez mais na nossa vida, né? No último vídeo, eu falei com vocês sobre uma pessoa, né, que disse que eu estava falando o óbvio, né, e que eu não estava transmitindo os conhecimentos de Joel Goldsmith, do caminho infinito, né, que ela não tinha me ouvido falar ainda sobre o caminho infinito, que ela já tinha lido o livro, né, do caminho infinito, e eu ainda não tinha falado nada a respeito do livro. Bom, eu depois disso, né, recebi tipo de uma intuição, de uma inspiração para mim trocar o nome deste canal. Eu não costumo fazer isso, mas como eu tenho muita consideração pelos meus inscritos, né, adoro todos vocês que me ouvem e comentam nos meus vídeos, né, tenho muita consideração por todos vocês. Eu queria a opinião de vocês sobre o fato de eu mudar o nome do meu canal de Revelações do Caminho Infinito para Revelações dos Grandes Mestres. Porque, veja bem, nada acontece por acaso, né? Como nós já sabemos, né? E tudo tem o seu lado positivo. Eu captei o lado positivo do que ela disse e me veio essa inspiração de mudar o nome, porque eu não quero aqui neste canal somente transmitir os ensinamentos de Joel Goldsmith. Eu tenho conhecimento, né, de grandes mestres, né, de muitos mestres espirituais que eu li ao decorrer dos meus anos, desde quando eu comecei a estudar a espiritualidade. Então eu tenho muitos conhecimentos, tenho vários livros de vários mestres, então eu posso passar esses ensinamentos para vocês. Joel Goldsmith, logicamente, está incluso também nisso aí, né? Mas eu não quero ficar só falando dos ensinamentos de Joel Goldsmith, porque afinal de contas ele não é o único mestre, né? Cristo foi um mestre, muitos, né? O Buda, José Murphy, né? O Eckhart Tolle e muitos outros também, né? Foram Krishna. Então, tem grandes mestres que a gente precisa aprender com eles. E praticamente, essencialmente, eles falam a mesma coisa, com linguagem diferentes, mas a essência dos ensinamentos deles, de todos eles, são a mesma coisa. Por isso eu gostaria de que vocês comentassem aqui no vídeo, né, aqui abaixo, se vocês concordam com essa ideia de eu mudar o nome deste canal para Revelações de Grandes Mestres, né, dos grandes mestres. Então é isso aí, eu quero que vocês comentem, né, porque eu tenho muita consideração por vocês e vou mudar dependendo da opinião de vocês. Eu não costumo muito fazer isso e pela opinião das outras pessoas, mas a consideração por vocês é muito grande, então eu quero fazer isso, pedir a opinião de vocês, de cada um de vocês. Se vocês concordam em aprender outros ensinamentos, né? Outros ensinamentos não, os mesmos ensinamentos, mas os ensinamentos de outros mestres, né? Aí eu mudarei o nome deste canal e começarei a transmitir, passar para vocês o conhecimento de outros mestres.
vê que nada é por acaso e nada vem por mal. Ela disse aquilo, né? Falou aquelas coisas, mas foi para o meu bem, ou talvez para o bem de todos nós, né? Tem um lado positivo aí, e é esse lado positivo que nós devemos captar de todas as coisas, né? Deixar o lado negativo e captar somente o lado positivo, ou seja, ser receptivo somente ao lado positivo das coisas. Como diz a Seitonoi, né? Agradecer a todas as coisas do universo. Um dos ensinamentos da Seitonoi, que fala assim, observar somente o lado positivo de todas as coisas. Então é isso que nós devemos fazer, né? E sobre o fato de eliminarmos o sofrimento, né, da nossa vida, não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimentos, né, mais, ou por problemas, que nós não vamos ter mais problemas, mas o importante é nós sabermos transcender estes problemas, estes sofrimentos, e não criar problemas e nem sofrimentos adicionais. Porque quando nós estamos passando por um sofrimento, geralmente a gente fica alimentando esse sofrimento, criando pensamentos adicionais. E esses pensamentos adicionais, eles vão criando mais sofrimentos e vão aumentando cada vez mais e prolongando também. Então, quando nós não criamos pensamentos adicionais em relação ao sofrimento, nós simplesmente transcendemos ele e acabamos com o sofrimento, que é uma projeção de alguma coisa que nós, né, plantamos no nosso passado, né? Então, Jesus Cristo falou, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus Cristo disse pegue a sua cruz, ele disse para aceitarmos todos os nossos problemas e sofrimentos. Nós devemos aceitar e receber, né? Nós devemos dar boas-vindas, né? E até agradecer aquele sofrimento que nós estamos passando, ou aqueles problemas que nós estamos passando. Porque esses problemas e esses sofrimentos não vêm para nos destruir, né? Como eu sempre digo, nós somos indestrutíveis, porque somos seres espirituais. Então, esses problemas e esses sofrimentos não vêm para nos destruir, eles vêm para nos elevarmos cada vez mais espiritualmente. O sofrimento, como o Eckhart Tolle mesmo fala, né? Ele é muito bom no sentido porque é uma das coisas que faz o ser humano despertar. Porque quando o ser humano chega ao topo mesmo do sofrimento, ele abandona aquilo que está provocando o sofrimento nele. Se ele, por exemplo, é uma pessoa que, vamos supor, um alcoólatra, e ele passar por um grande sofrimento por causa da bebida, ele vai despertar e vai parar de beber. Então, vê que o sofrimento que o alcoolismo trouxe para ele foi uma forma de ele despertar. E isso acontece com todas as coisas, né? Então, nós devemos pegar a nossa cruz, né, que são os problemas, os sofrimentos, e seguir o Cristo. O que é seguir o Cristo? Seguir o Cristo é simplesmente nós manifestarmos a nossa natureza verdadeira, né? Observarmos todos os problemas ou pensamentos, sentimentos que vêm à nossa vida, né? E simplesmente aceitarmos o sofrimento que está acontecendo naquele momento, né? E
procurar ao máximo manifestar a nossa natureza verdadeira. A nossa natureza verdadeira, nós vamos compreendendo ela, tendo a percepção, né, adquirindo a percepção dessa natureza verdadeira, que é o Cristo que habita em nós, através da meditação, da prática constante da meditação. Uma forma de vocês fazer isso pode ser em questão de minutos, assim, de segundos talvez, vocês simplesmente parar, né, sentar na cadeira, não precisa encostar as costas no espaldar da cadeira, e fazer uma respiração profunda, umas 2, 3 respirações, ficar mais ou menos 1 minuto ali, respiração profunda, você inspirar, segurar o ar por alguns segundos e soltar devagar, depois inspirar novamente e soltar, e vocês vão sentir aquela calma, né? Aquela calma, aquela tranquilidade que é o campo de energia interior, né? É o espírito, o campo de energia do nosso espírito. Se nós procurarmos fazer essa técnica durante o dia todo, praticamente nos momentos em que nós tivermos um tempinho, nem que seja por 1 minuto, e praticando todos os dias, vocês vão começar a sentir a diferença que vai ocorrer dentro de vocês. Vocês vão começar a sentir o seu eu interior, o seu eu espiritual. Porque a respiração está intimamente ligada com as nossas emoções, né, e com a vida, porque a respiração é vida. Então, quando fazemos essa técnica, aí nós estamos em contato com a vida, ou seja, com o Cristo que habita dentro de nós, e nossa consciência vai se expandindo. Então eu aconselho vocês a fazer essa meditação, nem que seja por 1 minuto, 2, que vocês puderem, aonde vocês estiverem, ninguém vai perceber isso, simplesmente inspire, segure por um momento e solte devagar, né? E vocês vão perceber a diferença, na hora mesmo vocês vão perceber a diferença. Então é assim que nós vamos manifestando o Cristo que habita dentro de nós, e também vamos mudando os nossos padrões negativos para positivos, porque essa energia vital, ela, quando nós inspiramos, ela fica conosco por um tempo e depois, né, pode se esvair dependendo do que nós fazemos no dia a dia. Mas se a todo momento que você puder você fazer esse exercício, você logicamente vai se habituando a sentir aquela energia vital, dinâmica, né, dentro de você. E quando isso se torna um hábito, pronto, você não precisa se preocupar mais, porque já é um hábito. E procurar eliminar principalmente o medo do sofrimento e o medo da infelicidade. E isso nós já sabemos como fazer, né? Simplesmente observando o medo. Se o medo surgir, não procure fugir dele, não procure julgá-lo, simplesmente observe ele, sinta ele conscientemente, se permita sentir ele, sem julgamento. E é encarar o medo, né? Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, o medo vai perdendo nossa força, vai perdendo a força, porque não existe mais nada que esteja alimentando ele, porque quem alimenta o medo é o nosso ego, os nossos pensamentos, né? E quando nós observamos os nossos pensamentos e o medo, o sentimento de medo, então nós cortamos a nossa ligação com ele e aí não estaremos dando mais força para ele. E ele vai perdendo a força e desaparecendo completamente. A Suta Sagrada, a contínua chuva de néctar da verdade da Seichinoye, porque a Seichinoye tem a Suta Sagrada mesmo, né?
a Suta Sagrada, a chuva de néctar da verdade, e tem a Suta Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. E logo no começo ela fala assim: a infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece, retornando ao nada. Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera, nem inflamação, nem doença alguma, nem sofrimento algum. Então, aí está a dica, né? Nós devemos eliminar o sentimento de medo de qualquer tipo de sofrimento ou problemas ou doenças, porque o medo é que mantém a doença e o sofrimento, mantém os problemas. Se nós eliminarmos o medo de qualquer problema, ou de qualquer doença, ou de qualquer sofrimento, esses desaparecem naturalmente por si próprios. Isso não quer dizer que nós não vamos ter mais problemas, né? Que nosso corpo não vai ter alguma doença, não vai manifestar alguma doença, pode manifestar devido à desintegração do karma, né? Pode se manifestar, podemos ter sofrimentos ainda, mas pelo menos não tendo medo, a gente transcende eles, transcende os problemas, se nós não temermos esses problemas, esses sofrimentos. Então, nós estando acima, no nível acima desse sofrimento, eles não nos perturbam. Nós mantemos a nossa paz, mesmo adiante de grande sofrimento. Num dos livros da Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi, né, ele fala assim, que mesmo que este mundo aqui esteja se destruindo com fogo, com o que quer que seja, o meu mundo permanece inalterável, em absoluta paz. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo que esse mundo aqui venha a ser destruído por guerras, por fogo, que tenha um sofrimento terrível, o mundo de Deus, que é o nosso interior, que está dentro de nós, permanece na mais perfeita harmonia. Então, é esse reino de Deus dentro de nós que nós devemos contemplar, e não as coisas que acontecem neste mundo aqui fenomênico, porque tudo aqui é passageiro, passa. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês aqui também é que isso eu até já expliquei um pouco lá no meu outro canal, né? Mas eu vou tentar aqui fazer um breve resumo disso, né? Para que vocês entendam isso um pouco. Muitas pessoas estão confundindo o agora, né? O agora que o Eckhart Tolle e outros mestres espirituais falam, estão confundindo o agora com o que acontece à sua volta, com o que acontece no mundo exterior. O que acontece no mundo exterior está mudando a todo momento. Eu estou aqui falando, né? O que eu falei há um segundo já não existe mais, já passou. E tudo está passando constantemente, até as células do nosso corpo estão se renovando constantemente, sendo substituídas por outras. O nosso sangue está percorrendo o nosso corpo. Tudo está mudando a todo momento. Então, tudo passa pelo agora, mas o agora não é o que acontece à nossa volta, né?
ou no mundo exterior. O agora é você, a sua consciência que observa o que está se passando. Se você sentar para meditar e ficar observando os seus pensamentos, você vai perceber que vem todos e vários tipos de pensamento. Vem um e vai, vem outro e vai, e assim constantemente. São passageiros, transitórios. Eles vêm e vão. Então, não é o agora. O agora é você que está ali sentado, observando essa transição, esse vai e vem de pensamentos. Nesse mundo aqui fenomênico é a mesma coisa. Tudo que acontece neste momento está passando constantemente, assim como imagens numa televisão, cenas, né, de televisão, estão passando, mudando constantemente. Mas você que está observando essa transformação, essa mutação, você é que é o agora. A sua consciência é que é o agora. Essa é permanente. E o que está acontecendo à nossa volta é impermanente, porque está mudando constantemente. Até o que se passa dentro de nós, nos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas sensações, tudo está mudando constantemente. Você observa a sua mente e você vê que um pensamento vem e vai, um sentimento vem e vai, vem outros, uma emoção vem e vai. Tudo, até dentro de nós, é assim também, na nossa mente, né? Vem e vai, está mudando na nossa mente e no nosso corpo, está mudando, sempre em constante mutação. Mas a sua consciência que está ali só observando, não, essa é permanente, ela não passa, ela é eterna, é permanente. Então você é que é o agora. Você é que é agora. Então não confunda o que se passa à sua volta, né, com o poder do agora. O agora é você, a sua consciência. O que está passando é simplesmente para você observar a sua consciência, observando o que acontece em volta ou mesmo dentro de você, né? E quando você só observa sem julgamento, sem querer mudar nada, né? Sem apegos, então a sua consciência fica em paz. Ela não é abalada por coisa alguma que está passando ou ocorrendo naquele momento, porque tudo que está naquele momento é mutável, está em constante transformação, então não pode nos afetar. Então a nossa consciência se mantém em paz. E eu pensei muito, né, a respeito de como explicar isso para vocês, né? Pensei muito não, né? Eu simplesmente recebi uma inspiração para falar isso para vocês. Como transcender o sofrimento, né? Simplesmente aceita, como disse Jesus, né? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, aceite qualquer sofrimento, qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês estejam passando ou que vão passar. Aceite com docilidade, não lute contra, não reclame, não fique reclamando dos problemas, não reclame, não lute contra eles, não resista a eles. Porque você fazendo isso, se você resistir, se você lutar, você vai criar pensamentos adicionais, principalmente se você reclamar. Você vai criar pensamentos adicionais que vão dar continuidade a esse sofrimento e vai aumentar cada vez mais esses sofrimentos. Então, simplesmente aceite todos os sofrimentos, agradeça, porque eles fazem parte dessa vida aqui, nossa fenomênica, e eles vêm para nos elevarmos espiritualmente. Se nós procurarmos agradecer e aceitar, dar boas-vindas ao sofrimento, eles passam sem nos prejudicar em nada, sem nos destruir em nada.
e não cria sofrimento adicional no futuro. Eles desaparecem naturalmente. Então, isso não quer dizer que você não vai passar por outros tipos de sofrimento, mas cada vez que vir um sofrimento, um problema, uma dificuldade, faça isso, aceite com docilidade e pratique a meditação e a observação. E a partir desse momento vocês vão perceber que o Cristo dentro de vocês vai começar a desbrotar, a se manifestar. E a paz que vocês vão sentir cada vez mais é aquela paz que o Cristo prometeu, né? A paz que Ele nos dá e não que o mundo dá. Então, e quanto à minha amiga aí, né, que fez aquele comentário sobre o livro, né, do Caminho Infinito, eu agradeço ela, né? Eu não fiquei com raiva dela, eu só disse aquilo porque eu achei que o ego dela estava muito grande, né, em dizer que ela, porque leu o livro, né, conhece os ensinamentos, já se despertou espiritualmente. E ninguém aqui ainda despertou tanto assim espiritualmente. Nós estamos prosseguindo neste caminho, né? Nós estamos indo, mas nós vamos procurar manifestar cada vez mais esse Cristo dentro de nós, né? Pela meditação, nós vamos perceber que dentro de nós habita uma força infinita e que a felicidade está dentro de nós e não aí no mundo lá fora, em nada fora, nem nas pessoas e nem nas coisas materiais. Somente dentro de nós podemos encontrar essa verdadeira felicidade permanente, né? Eterna, que não muda e não é abalada por nada que acontece no mundo exterior. Então, pessoal, por isso que eu resolvi, né? Eu agradeço até essa pessoa, né, que fez esse comentário, né, sobre o Caminho Infinito. Agradeço até ela porque foi a partir daí que me veio a inspiração de mudar o nome deste canal de Revelações do Caminho Infinito para Revelações dos grandes mestres, né? Porque aí eu posso passar não só o conhecimento de Joel Goldsmith para vocês, como também de outros mestres, né, que essencialmente falam a mesma coisa que Joel Goldsmith fala, né? Então, fica aqui o meu pedido a vocês, se vocês concordam, né, com essa mudança do nome do canal e com eu passar o conhecimento de outros mestres espirituais para vocês. Aí assim, toda semana ou quando eu sempre puder, farei vídeos, né, transmitindo conhecimento de grandes mestres, assim como eu gosto de passar o conhecimento, algumas frases da Seiichi Noye, né, do Eckhart Tolle, porque eles têm um conhecimento muito profundo das coisas e a gente conhecendo os ensinamentos deles, né, a gente vamos vendo que cada um fala de uma forma diferente, mas essencialmente os ensinamentos são os mesmos. Então, é isso que eu queria passar para vocês e espero o comentário de vocês, tá? E agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, né? Eu agradeço a essa pessoa, né? Desejo muita felicidade para ela, né? E felicidade para todos vocês também. Muito obrigado. Que Deus ilumine cada um de vocês cada vez mais. Felicidade para todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.